Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre as orações coordenadas e as conjunções coordenativas. Mas antes de irmos aos nossos conteúdos, vamos cumprimentar nossa intérprete de Libras, Jéssica. Olá, Jéssica, tudo bem? Vamos aos nossos conteúdos. Ler, interpretar e discutir trechos de uma reportagem, um assunto super importante, vocês vão gostar. Compreender o que são orações coordenadas, reconhecer o efeito do sentido decorrente da exploração dos recursos morfossintáticos. Então, quando a gente fala, morfossintáticos, o que é isso, professora? Então, quando a gente fala em morfossintaxe ou morfologia na língua portuguesa, a gente trabalha diretamente com as classes de palavras, nós vamos trabalhar com conjunções, mas a gente também, quando trabalha com morfossintaxe, a gente trabalha com pronomes, verbos, substantivos, né? A gente analisa essas palavras, esse tipo de classe dentro da oração. Só para traduzir esse termo para vocês. Vamos lá. Você passa muitas horas utilizando tecnologia? Você fica muito tempo no celular? Eu acredito que a maioria de vocês, tem acesso e às vezes fica muito tempo sim. Como você utiliza a internet? Eu uso mais para pesquisa, professor, eu uso nas redes sociais, eu jogo muitos joguinhos online, então cada um usa de forma diferente. Qual é o seu perfil? Você acredita que crianças e adolescentes devem ter limites para utilizar a internet? Assunto polêmico e difícil, né? Vocês, que são pré-adolescentes, já estão na adolescência praticamente, vocês acreditam que crianças e adolescentes devem ter limites? Ou não, pode usar quando quiser e como quiser? Será que isso é prejudicial? De repente a sua postura, a sua saúde, ao psicológico? O que vocês acham disso? Pensem, conversem, debatam sobre isso, porque esse assunto é super importante. Vamos então ler aqui o trecho de uma reportagem que fala sobre esse assunto. Tecnologia na infância, qual o limite? Novas diretrizes indicam caminhos para equilibrar a quantidade e a qualidade das horas que os pequenos passam diante de tablets, celulares e companhia, ou seja, e outros. Por Cholé Pinheiro, atualizado em 10 de janeiro de 2018. É sempre importante nós termos a fonte ali de onde foi tirado, quem escreveu, porque nós sabemos que tem reportagem, notícias ali que são chamadas de fake news. É importante nós lermos assuntos sérios, principalmente sobre esse assunto. Se até pouco tempo atrás os pais penavam para encontrar a dose ideal de televisão e videogame na vida das crianças, hoje eles ainda precisam incluir o tablet, celular e computador na mesa de negociações. Definitivamente, é impossível imaginar uma infância livre da influência dos equipamentos eletrônicos. Por isso, os limites recomendados de utilização dessas tecnologias não param de ser revistos, bem como a maneira com que os pequenos deveriam interagir com as telas. O ideal é que o contato com os eletrônicos não aconteça antes dos 2 anos. Sobretudo nas 2 horas que antecedem o sono e durante as refeições, completa Ljubljana, que preside o Departamento de Pediatria e Desenvolvimento e Comportamento da SPB, Sociedade Brasileira de Pediatria. Até os 2 anos e meio, os bebês não conseguem transferir o que vem na tela para a realidade. Portanto, precisam ser ensinados sobre o que estão assistindo, para que associem as experiências reais, explica a pesquisadora. É assim que o conhecimento se fixa. Então, precisa explicar para a criança o que é real e não é. Claro, nessa reportagem nós estamos falando de crianças, mas falar sobre limite nas redes sociais, em jogos, internet, enfim, é um assunto que envolve até adolescentes, Então, o limite, é importante se pensar no limite desde pequenininho, desde a infância. Vamos à primeira atividade relacionada a esse texto. Vamos reler esse fragmento. Se até pouco tempo atrás os pais penavam para encontrar a dose ideal de televisão e videogame na vida das crianças, hoje eles ainda precisam incluir tablet, celular, computador na mesa de negociações.
Para interpretar um texto é necessário compreender o sentido de algumas expressões. Qual o sentido da expressão? Ou seja, o que quer dizer penavam para encontrar a dose ideal? Que sentido isso provoca no texto? O que quer dizer isso? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, conseguiram inferir, ou seja, deduzir o sentido dessa expressão nesse fragmento? Penavam para encontrar a dose ideal? Então, o que significa penar para alguma coisa? Quer dizer que você sofreu para fazer isso, né? Nesse caso do texto, significa que tinham dificuldade de encontrar o tempo ideal para as crianças utilizarem tablet, celular e computador. Vou dar um exemplo prático. Quando você fala, eu penei para fazer essa prova, quer dizer que você teve dificuldade, que você sofreu, que a prova estava muito difícil. Então, no texto também tem esse sentido de ter dificuldade. Vamos falar um pouquinho sobre as conjunções coordenativas. Bom, primeiramente, o que são conjunções? Conjunções são termos que conectam, que ligam as orações, as frases. Elas não têm somente a função de ligar, elas também dão sentido para as orações coordenadas. Então, nós temos aqui algumas conjunções que nós vamos estudar hoje, que são as coordenativas. Por que elas são chamadas de conjunções coordenativas? Porque elas unem orações coordenadas. O que são orações coordenadas? Orações independentes uma da outra. Vamos a elas. Eu tenho as que são chamadas de aditiva. Por que aditiva? Ideia de soma, adição. Eu posso usar e, mas, também, nem. Então, elas dão essa ideia de soma mesmo. Eu tenho as adversativas, que dá ideia de oposição. Bom, vou dar um exemplo aqui primeiro das aditivas. Eu estudei muito e
fui bem na prova. Então, eu adicionei uma informação. Eu usei a conjunção e, uma conjunção aditiva. A adversativa, como eu disse, ela trabalha com ideias opostas, ideias contrárias. Olha o exemplo. Eu estudei muito, mas não fui bem na prova. Uma ideia oposta à outra. Uma conjunção adversativa. Quais são elas? Contudo, entretanto, mas, porém, não obstante, todavia, são as principais conjunções coordenativas adversativas. Nós temos também alternativa, ideia de alternância. Já, já, ou, ora, quer. Olha um exemplo. Ou estuda ou trabalha. Alternativa. Conclusiva, como o nome já diz, dá uma ideia de conclusão. Quando você vai concluir um texto, você não só pode, como deve usar essas conjunções. Assim, então, logo, pois, depois do verbo, por seguinte, por isso, portanto. Então, vou concluir uma ideia. Estudei muito, portanto, passei no concurso. Olha, estou concluindo uma ideia. Utilizo portanto. Explicativa, que dá a ideia de explicação. Pois antes do verbo, por quanto, porque, que. Vou dar um outro exemplo. Estudei porque quero passar de ano. Olha uma explicação usando o porquê. Então, essas são as conjunções coordenativas. É importante saber que elas servem para conectar as frases e identificá-las também nas orações. Vamos à segunda atividade. Definitivamente é impossível imaginar uma infância livre da influência dos equipamentos eletrônicos. Por isso, os limites recomendados de utilização dessas tecnologias não param de ser revistos, bem como a maneira com que os pequenos deveriam interagir com as telas. Qual o efeito de sentido da conjunção que a conjunção em destaque provoca no texto? Por isso é a conjunção que está em destaque. Você acha que ela tem um sentido de conclusão, de adição, um efeito de explicação? Qual é o sentido dela dentro desse trecho? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando a resposta com vocês.
Então, estudantes, qual é o sentido da conjunção? Por isso aqui nesta oração. Quem colocou ali que é uma explicação, veja só, definitivamente é impossível imaginar uma infância livre dos equipamentos eletrônicos. Por isso, olha a explicação, os limites recomendados de utilização dessas tecnologias não param de ser revistos. Então aqui, esse por isso, ele introduziu uma explicação, é uma conjunção coordenativa explicativa. As orações coordenadas, elas são orações independentes, elas não precisam uma da outra para completar o sentido. E elas são sempre ligadas por uma conjunção que nós chamamos de conjunção coordenativa. Elas são classificadas como orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Opa, sindéticas e assindéticas, vamos ver o que é isso. Antes da gente aprofundar, sindética é quando a oração apresenta uma daquelas conjunções que nós vimos. A sindética, ó, a é negação, quer dizer que não tem conjunção. Então, as sindéticas, as orações assindéticas, desculpe, elas não apresentam conjunções. Veja o exemplo. Pegou a chave, abriu a porta, entrou em casa. Veja que ela não tem nenhuma conjunção daquelas coordenativas que nós acabamos de analisar. Como que elas são separadas então, professora? Perceba, o que separa essas orações? A vírgula. Então, elas não são ligadas por nenhuma conjunção e são separadas por vírgula. Então, são orações coordenadas assindéticas. Orações coordenadas sindéticas, elas apresentam aquelas conjunções que nós acabamos de ver. Conjunção explicativa, adversativa, alternativa, conclusiva, ela apresenta. Vamos ver o exemplo. Pegou a chave, vírgula, abriu a porta, perceba, e entrou em sua casa. Olha o e unindo as orações. Portanto, aqui eu tenho, nessa oração destacada, uma oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética e o E a gente viu ainda que é aditiva. Vamos aqui para a terceira atividade. Até os 2 anos e meio, os bebês não conseguem transferir o que veio na tela para a realidade. Portanto, precisam ser ensinados sobre o que estão assistindo para que associem experiências reais, explica a pesquisadora. É assim que o conhecimento se fixa. Que ideia a expressão em destaque provoca no trecho? O que está em destaque? É a conjunção aqui, ó, portanto. Nós vimos ali que existem algumas conjunções conclusivas, explicativas, aditivas, alternativas. Portanto, dá ideia do quê? De explicação, de conclusão, de adição. Pensa um pouquinho que eu volto já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, conseguiram deduzir o portanto? Qual é o sentido que tem? Quem colocou que a expressão destacada expressa a ideia de conclusão no texto? Lembra que eu falei? Quando você quer concluir um texto, uma ideia, você pode usar uma conjunção como essa. Portanto, logo, são conjunções importantes. Isto é, como os bebês não distinguem o que vem na tela da realidade, eles devem aprender sobre isso antes de ter acesso às telas. E aqui, gente, uma dica super importante, tem um joguinho aqui, montado por mim, que é o joguinho das conjunções coordenativas, para você facilitar, para você aprender melhor sobre as conjunções. Então é um joguinho de Pac-Man, que vocês gostam, aproveitem para aprender melhor o conteúdo e acessem esse link aqui, que vocês vão jogar e vão se divertir, aprender brincando também. Então, lemos, interpretamos e discutimos trecho de uma reportagem, compreendemos que são orações coordenadas e reconhecemos o efeito de sentido decorrente da exploração dos efeitos morfossintáticos, ou seja, estudamos as conjunções, discutimos sobre a questão do limite sobre o uso da internet e falamos sobre as orações coordenadas, lembrando que são orações independentes, mas elas são geralmente conectadas por conjunções e quando elas são conectadas por conjunções, nós as chamamos de orações coordenadas sindéticas. Quando elas não apresentam conjunções, chamamos de orações coordenadas assindéticas. Neste vídeo, nós falamos sobre as orações coordenadas e as conjunções coordenativas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!